Sejam muito bem-vindos nessa droga de podcast. Você não sabe o que aconteceu. Você não sabe. Você não tem noção do que aconteceu, meu amigo. Agora é 10h17 da noite de uma terça-feira, dia 10/3/2026. Tá bom? E você não sabe o que aconteceu. Eu acabei de gravar 20 minutos que por algum motivo no minuto 13º, no minuto 13, parou a gravação. Parou, só parou. Eu numas ideias vindo aqui, ó, mulher, tatuagem, corna, num papo, num puta flow legal. Parou a gravação parou. E eu só percebi no minuto 20. E aí? E eu faço o que agora? Eu pego o cabo do meu microfone e enrolo no meu pescoço? É isso que você quer? Porque é isso que eu quero. Isso eu tenho certeza que eu quero. Tá bom? Mas enfim, seja bem-vindo aí ao episódio 80, né? Mais um marco. Esse podcast dura bastante. Agora é 10h18 e hoje eu tentei fazer uma coisa diferente. Eu sei, dá pra ver que eu estou com raiva, mas eu tentei fazer uma coisa diferente porque entraram na minha cabeça, tá? Não vou negar pra você, entraram dentro da minha mente. Alugaram um condomínio fechado dentro do meu cérebro. Por quê? No último episódio, eu tinha achado que tinha sido um episódio bom. Eu dormi no meio, né? Mas aí virou rotina. Meia hora de cochilo, tá? Me deixa, por favor. E um cara botou uma nota, o sommelier de episódio de podcast, nesse podcast aqui, né? Eu vou bloquear esse cara e ficar querendo dar nota. Daí, ó, o que acontece? Eu fiquei mal. Tá vendo? Aí não dá, não. Basicamente, eu achei que tinha sido um episódio bom, até que o cara chegou nos comentários. Eu tô com raiva, eu tô parando pra pensar que eu falei durante 25 minutos e você tá ouvindo 1 minuto e 45 segundos agora, é isso que você ouviu, entendeu? Ou seja, eu perdi 24 minutos da minha vida, você entendeu que foi arrancado de mim? Foi arrancado de mim essa minutagem? Obrigado, posso continuar agora, né? O cara botou que a nota do episódio que eu tinha achado que era bom era 6.5, eu falei, mano, que nota? Que nota é essa? A nota que tua mãe dá pro brocha do teu pai? Que porra é essa? Como assim? Mas, naturalmente, eu entendi o que ele quis dizer. Ou vai ver, ele nem quis dizer nada, né? Vai ver, ele simplesmente não gostou muito, falou, hoje não achei tão legal. E a opinião subjetiva dele, né? Mas, naturalmente, o que ele comentou se liga com o que eu penso sobre mim mesmo. E daí estamos aqui desabafando, não é mesmo? Mas, resumindo pra você, eu tava me incomodando o fato de que naturalmente eu vou gravando podcast e no final dele eu tô com sono, tô cansado. E acabo dormindo, acabo cochilando aqui, vou falando umas coisas aleatórias, até que eu acordo no meio e me perco completamente. Eu acordado atrapalho eu dormindo e eu dormindo atrapalho eu acordado. Eu sou o meu próprio problema, né? Vamos refletir aqui. Vai ser o título do podcast. Eu sou o meu próprio problema. Mas basicamente agora, o que eu vou tentar fazer? Eu peguei uma xícara de café, que já tá pela metade, né? Porque lembra que era pra estar no minuto 25 isso daqui? Né? Lembra dessa parte? E peguei um copo de Coca-Cola pra eu ir tomando, pra assim tentar me manter acordado. Mas, ao mesmo tempo, para evitar acontecer o que tava acontecendo, que é o que mais me incomodava, na verdade, porque eu dormi num ponto que eu tô falando groselha, tipo assim, me incomoda, mas seguimos a vida, entendeu? Segue a vida e acabou. Agora, o fato de que, naturalmente, mais pro final do episódio que eu acabava dormindo, e no final do episódio é quando eu leio o Live Pix e os e-mails, ou seja, eu não lia porra nenhuma, porque eu lia 2 frases, apagava, acordava e falava qualquer merda, o fato disso acontecer tava me incomodando. Então, o que a gente vai fazer hoje? Eu vou distribuir durante o episódio alguns e-mails que eu abri aqui pra ver. Eu não sei se vai ter Live Pix, acho que não, porque eu não divulguei, porque eu tava mal, né? Porque alguém aqui quis falar que a nota do episódio tava 6.5. Quem vai ser bloqueado agora, hein? Haha. Enfim. Vamos lá para o episódio de hoje, né? Como eu disse, agora é 10h21 da noite, onde eu não fiz nada, porque eu não sei como que eu consigo. Eu cheguei mais cedo em casa hoje pra gravar, não fiz nada, porque eu queria só sentar aqui e gravar sem estar cansado, e eu consegui enrolar. 2 horas. É incrível o que eu consigo fazer. É mágico, entendeu? E assim, eu queria começar. Eu vou dar um gole no café aqui. E eu queria começar com um ponto que. Um assunto que apareceu no meu trabalho. E você vê que o cara não tem trabalho mesmo naquela loja, né? Você vai entender já. O assunto que apareceu no meu trabalho hoje é: o que sentir sobre mina tatuada? Além de tesão, claro. Assim, eu não vou negar que ultimamente eu estou gostando de minas com menos tatuagem. Não que eu me importe. Se você escuta esse podcast, você sabe, assim, a minha situação
de amigas, entendeu? De pessoas que eu me relacionei, não é mesmo? Assim, no meu passado, eu já comentei situações aqui. Então você entende que magrinha dentro, gordinha dentro, loira dentro, ruiva dentro, morena dentro, magra, que você bota de quatro parece um cavalete, dentro também. Então assim, depende do dia, obviamente, né? Tem dia que não importa. Ah, mas eu sou magra, mas eu sou gostosa. Foda-se, não... Entendeu? Eu quero que alguém sente na minha cara parecendo que tá me asfixiando com um travesseiro. Aí você vai me proporcionar isso como, hein, querida? Mas, o papo de tatuagem, que foi puxado por mim, né? Porque, não sei porquê, eu queria fazer graça. Meio que foi pra um lado que é difícil, porque é subjetivo. Porque no momento que eu falei, o que vocês acham de mina tatuada? A primeira pergunta foi, mas tatuada como? Um palhaço na coxa, uma carpa na costela, uma lágrima no olho, o nome do ex-namorado em cima da sobrancelha? Qual o nível de tatuado? Ou uma mina gótica que tem umas tatuagens. Nossa, eu lembro que uma vez eu saí com uma amiga minha que era tatuada. A mina, literalmente, ela tinha tatuagem na xota. Não era, desce ali, faz um detalhezinho. Não. Na xota. É como se os lábios da xota dela fossem tatuados. Daí subia, tinha um morceguinho ali na testa da... eu me sentia comendo Batman, né? Eu tava comendo morceguinho. Eu sou o pai do Covid, ó que vida boa. Mas, o que, né? Já mostra que foda-se tatuado ou não. Só que, ultimamente... Perdão, tá? Antes de eu me atravessar nos assuntos aqui. Simplesmente, entrou nesse papo de tatuada como, até que os caras falaram, o seu nível ideal de tatuagem. Só que aí é meio subjetivo o seu nível ideal. Que seu nível ideal pode ser tanto uma mina fechada de tatuagem, quanto uma mina que simplesmente tem, tipo, duas que faz um detalhezinho no ombro, assim, que é bonitinho, que é feminino e tal. Meio que, entende que é subjetivo pra caralho e foda-se? Não é esse nível que eu queria falar. Mas eu não sei porquê, ultimamente, mina tatuada mesmo não me dá tanta vontade de namorar. E eu acho que é simplesmente preconceito, porque 90% das pessoas que eu já... conheci, das mulheres que eu já conheci, né, que tinha tatuagem, naturalmente, por mais que fosse legal, gente boa, fizesse tudo certo, sei que você me entende, sei lá, meio que eu ficava, a mina, ela todo dia, toda semana, ela vai fazer tatuagem no estúdio de fulano, que é amigo de ciclanos, esses ciclanos estão sempre bebendo, fazendo merda, nunca, os caras com 40 anos, que porra é essa? Você fica, mano... sei lá, tá ligado? Tem mina que só vai lá, vai fazer tatuagem e vai vazar assim. Mas eu conhecia várias pessoas que viviam dentro daquele mundo lá, porque era amigo e tudo mais. Daí, naturalmente, surgiu um preconceito em mim de associar uma coisa com a outra. Que eu sei que você pode falar, mas eu sou fechado de tatuagem e nada a ver com isso. Não tem mesmo. Pode ser que você só vá lá e fale, eu acho bonito isso e se tatue. Não é um grande problema, honestamente. Só tava querendo fazer graça com meus amigos com tatuagem de borboleta. Simplesmente isso. Entendeu? Então, e outro assunto que apareceu, inclusive, né, nessa mesma pegada, né, pra você ver que é só assuntos muito importantes. O assunto já percebeu que gordinha tem muito mais tendência a ter o rosto bonito do que uma mina gostosa? Assim, eu sei que tem a dona Juareza, que parece uma batata, mas não é dessa que eu tô falando. Você sabe o que eu tô falando? De mina gorda, mulher gorda que tem a cara extremamente linda, enquanto as gostosas tem cara que parece... uma camisa polo amassada. Entende o que eu tô falando? E eu tava me perguntando por que isso acontece. Porque até então eu pensei, mano, não deve ser. Deve ser coisa da minha cabeça, entendeu? Simplesmente o que acontece? mano, pior que agora eu fiz as contas que eu acho que eu sei porque que parou a gravação no meio. Porque eu bati com a mão na tecla de pause do teclado. Eu sou imbecil, né? A culpa é minha. Porque eu pensei, assim, as gordinhas, eu não vou prestar atenção. Então eu presto atenção na gordinha que é bonita. E na mulher gostosa eu vou prestar atenção de qualquer jeito. Até que eu vou prestar atenção duplamente quando eu perceber que ela é feia. Então, naturalmente, pensei, vai ver, esse é o meu ponto de vista. Mas não. Eu comecei a reparar em todo mundo que aparecia na rua. E realmente, mina gorda, normalmente, tem muito mais chance de ter a cara bonita. E eu entendi o porquê, seguindo a seleção natural. Vem comigo, vem. Momento da biologia. Como você sabe como funciona a seleção natural, tá? Caso nunca tenham te desenhado, eu vou explicar aqui. O professor de História e Biologia, Alochan, vai explicar pra você, tá bom? O que acontece? Tinha o leãozinho, tinha o cervo.
Leão corre, mata o cervo e come. Certo? O que acontece? Qual cervo que vai ficar vivo, então? O que corre mais rápido que o leão. Esse cervo que ficou vivo, ele vai transar com outro cervo que ficou vivo também, certo? Tá comigo? Tá comigo. Tá acompanhando? Tá acompanhando. Então, a chance desses dois cervos terem um filho que é rápido também é mais alta. Ao mesmo tempo, se o leão não caçar, ele morre de fome. Então, um leão que vai conseguir caçar esse cervo, ele vai sobreviver. Naturalmente, vai transar com outro leão que conseguiu caçar, sobreviver e ficar vivo. Eles vão ter um bebê que também vai ser rápido pra caralho. Então, enquanto um fica mais rápido, o outro também fica mais rápido. E assim a seleção natural que deixa esses animais rápidos pra caralho, entendeu? Porque os que não têm essa condição morrem e não se procria, entendeu? Assim que funciona a seleção natural, ora bolas. Então, seguindo esse ponto da natureza, você entende por que tem muita mulher gorda com a cara feia. E por que tem muita mulher gostosa. Perdão, muita mulher gorda, bonita e muita mulher gostosa, feia, tá? Eu corrigindo aqui minha frase antes que ocorra confusões, tá bom? Por quê? Muito simples. Entre uma gorda bonita e uma gorda feia, qual que vai procriar? Qual que vai ter mais chance de ter filhos? A bonita. Então, qual a chance da filha dela nascer, então, gorda também, porém bonita? Ao mesmo tempo que a mulher gostosa, foda-se. Porque sempre vai ter um cara que vai olhar, bunda, bunda, vai ter uns caras que vai ser assim, então, dentro. Naturalmente a filha dela vai ser gostosa, vai crescer, vai virar gostosa igual. E aí o que acontece? Lepo. Então a seleção natural foi tirando as minas que eram gordinhas, porém feias, porque naturalmente não iam se reproduzindo e acabava a linhagem delas ali. E progredia quem? As gordinhas bonitas. Graças a isso, hoje em dia existe. Eu gostaria muito de saber como é que é o nome daquele estilo de vídeos adultos que tem mulher gorda. Não sei. Mas seria ótimo se eu soubesse, seria uma ótima piada, tá bom? Então fica aí a meta piada hoje falando sobre mulheres, tá? Estou justificando existir gorda bonita com seleção natural. Olha onde eu cheguei, né, rapaziada? Eu cheguei no fundo do poço mesmo, né? Eu mereço todo o mal do mundo. Hoje eu me senti a pior pessoa do mundo. Hoje eu me senti a pessoa mais odiada da face da terra. Simplesmente, eu tava indo pro trabalho e no meio do caminho que eu tenho que fazer a pé, um cachorro começou a me seguir. Um cachorro de rua, tranquilo. Comecei a ir pro trabalho, continuei caminhando. Eu não olhei pro cachorro, não falei com o cachorro, não passei a mão no cachorro, porque eu sei o que acontece. E segui minha vida, continuei caminhando. Cheguei no patinete, que eu tava atrasado, falei, tá, eu vou pegar o patinete que vou ativar, vou largar e o cachorro segue a vida, pô, ele é da rua, ele é daqui, ele vai saber onde é que fica. Não é que eu subi em cima do patinete, saí e o cachorro começou a correr atrás de mim pra caralho. Mas assim, é pra caralho, uns 10 minutos o cachorro correndo atrás de mim, mano. 10 minutos! E as pessoas em volta tudo olhando como se eu fosse um monstro, como se eu estivesse abandonando o cachorro da rua. Rapaziada, eu não tô abandonando o cachorro da rua, não. Como tá no nome, ele é um cachorro da rua, não é meu. Eu não falei com o cachorro, não olhei pro cachorro, rapaziada. O que tá acontecendo? Eu tive que driblar o cachorro. Eu tive que começar a andar com o patinete na contramão, porque daí o cachorro é inteligente, né? Ele vai andar na calçada. Pra eu conseguir ir pro meu trabalho. E assim, eu postei isso no meu story e teve um monte de animal falando, mas por que não adotou? O que você acha, cara? Já tem 8 gatos na minha casa. Primeiro, tem 8 gatos na minha casa. 2 era um cachorro grande pra caralho. O cachorro come mais que eu. Entendeu? O que não é difícil também, né? Eu tento economizar aí pra... Eu frito um ovo como parcelado. Vai tomar no cu. Mas assim... frito um ovo, ele como parcelado. Vai tomar no cu, cara. Ontem comi uma pizza, cara. Que eu também tô engano. Mas... é inacreditável. Hoje eu voltei do trabalho. Eu nem quis voltar por esse caminho que eu fiz pra ir. Porque eu pensei, mano, das duas, ou o cachorro vai estar lá me esperando, e daí ele vai me seguir pra casa, que eu não vou conseguir despistar ele até lá. Ou as pessoas vão me ver e vão querer me chutar, porque lá o cara que abandonou cachorro. Eu não abandonei cachorro, rapaziada. O cachorro começou a me seguir no meio da rua, rapaziada. Tá achando fofo? É fofo um stalker agora? O que tá acontecendo com você, gente? E o tempo inteiro que eu via que tinha gente, eu olhava pra trás e fazia uma cara tipo... o que ele tá fazendo, né, gente? Meio que pra dar a entender que, ó, gente, não é meu cachorro, ó.
Ó, tá vendo, gente? Tá vendo que eu tô achando estranho isso aqui, ó? Não é meu cachorro, entendeu? Ó, gente, ó, me seguindo aqui, ó, que cachorro estranho, ó. Eu tô com medo, ó, ele vai me morder. Entendeu? Pra eu não passar como verme. Pra eu não acordar amanhã em 5 pneus, pegando fogo, ok? E eu não sei porque que eu tenho que passar por esse desafio. Era terça-feira, mano. Terça-feira, 8 da manhã, eu tenho que passar por uma side quest. Vai se fuder. Que mundo é esse, porra? Enfim, né? Avisos aí de sempre. Caso você queira mandar um LivePix, sinta-se à vontade. livepix.gg/Alochan para participar desse podcast aqui. Eu não sei se eu falei agora ou se eu falei na última vez que eu gravei e perdi o episódio, mas para pra pensar, né? No episódio 1500, você olhando e falando, nossa, tá aí, ó. Eu assisti esse podcast, eu assisti, ó. Ninguém mais assiste. Os caras se matou já até, mas eu assistia. Eu até falei lá. Até participei. Então, participe semana que vem. Sinta-se à vontade para mandar um LivePix. Ou, né, manda o seu alochanpodcast, alochanpodcastconselho@gmail.com, porque nós vamos lê-lo agora, tá bom? Eu vou ler um que eu achar interessante aqui, depois eu vou continuar com as coisinhas que eu queria falar, tá? Porque eu não sei se eu tenho coisinha pra falar. Eu sei que eu tô terminando de ler, né, ouvir o 1984. Vai se fuder, livro bom pra cacete, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Vamos ver se tem algum e-mail. Tem um que mandou agora, 6h15. Histórias do meu trabalho me ofereceram 2.000 pela minha virgindade. Olá, alô psíquico Chan. Hoje venho, por meio deste humilde e-mail, contar uma história do meu trabalho. Eu tenho 17 anos e trabalho como atendente de uma conveniência, às vezes em um bar. E não menos importante, sou virgem. O trabalho como atendente te força a interagir com pessoas e nessas interações podem ocorrer coisas inusitadas. E eu não sei, eu não parei na casa de uma cliente minha? Lepo! Me ofereceram 2.000 pela minha virgindade. Tá, peraí. É um menino, tá? É um menino. Pode ser um menino trans, onde o nome está desatualizado, né? Mas é um menino, tá? Que normalmente eu sei que é muito provável de um cara aleatório oferecer dinheiro pela virgindade de uma mina, né? Mas vamos ver, né? Não, olha como o cara é legal aqui. Quer me dar 2.000 pra transar comigo. E não aceitou por quê? Num belo dia, estava eu no atendimento, até que chegou um mano e começou a me elogiar. Falou que eu era bonito, elogiou meu cabelo e, por fim, me fez a seguinte pergunta: você gosta de homens? Nessa hora, eu já tremi na base, mas, com toda a educação, eu falei que não gostava. Ele perguntou a minha idade, eu respondi, ele disse que era uma pena e foi embora. Umas 2 horas depois, ele voltou, me elogiou mais um pouco e me perguntou se eu tinha certeza que não gostava de homem. É sempre assim, né? Como um cara que, por algum motivo, muitos gays querem comer ou dar, eu me identifico bastante com você, tá, Thales? Eu falei que sim, e aí ele meteu a cartada. E casal? Você pegaria um casal? Dei mais uma tremida e disse que não porque eu era virgem. Nessa hora, o olho dele brilhou e ele me perguntou: nem por 2.000? Te garanto que vai ser bom. E aí que tá. Era pra comer ou pra dar, Thales? Você tinha que ter mais informação, Thales. Você não tá entendendo. Você tinha... ele falou casal e ele falou dinheiro. Com certeza, pelo tanto que esse cara queria te pagar, você fala, aceito 1.500, mas tu chama uma amiga tua. Tá, daí eu perco a virgindade com ela, meti aqui na mina, perdi a virgindade com ela, dá umas metidas no cara ali, se for pra comer. Por isso você tem que ter informação. Você só fecha o negócio quando você tem todas as informações na mesa. Harvey Specter falava isso, entendeu? Advogado renomado. E você, numa só, ganhou dinheiro, perdeu a virgindade com uma mina que deve ser gostosa, se é amiga de gay. Não sei por que gay tem tanta amiga gostosa. Acho que é por isso que a maior parte das minhas amigas que eu já comi eram gostosas, né? Porque eu pareço muito gay, vai ver, é isso. E daí, perdeu a virgindade com uma gostosa, ganhou dinheiro e daí fez um cara feliz. E fez uma boa ação no meio de tudo isso. Entendeu? E agora me fala se não era um bom plano. Thales, você tem que pensar grande. Tem que pensar grande. Tá vendo que coisa maravilhosa? Isso daqui nunca aconteceria, essa leitura desse podcast, esse pensamento que eu nunca veria se fosse no final do podcast. Eu estaria dormindo já. Estaria tirando minha soneca da tarde. Vamos continuar. Nem por 2.000, te garanto que vai ser bom. Então eu usei o bloqueio do ONU. Meu mano, fico lisonjeado, mas não, eu sou da igreja. Mas se tem alguém que dá o cu, Thales, vou te falar.
Pensa no pessoal da igreja. Ele se apressou para pegar as coisas dele e sair da loja. Nessa hora, eu me senti uma cruz e ele pareceu o diabo. Contei o que aconteceu para meus amigos e eles disseram que eu era burro. E era mesmo. Na lógica dele, era 2.000 para eu pegar um homem e uma mulher. Além de perder a virgindade. Ri pra caralho nesse dia, tá louco. Episódio 2. A mina me mostrou os peitos porque eu sou virgem. Mano, um dia de noite chegou um grupo de pessoas lá, já um pouco embriagadas. Eram 3 homens e uma mulher. Vixe! É surubom. Eles estavam falando sobre sexo e do nada me fizeram uma pergunta. Tu prefere quando está raspada ou com um pouquinho de cabelo? Mais só aquele cabelinho que cresce depois de 2 semanas. Eu falei, não sei, sou virgem e não fiz sexo. Os manos que estavam lá começaram a rir da minha cara. Já a mulher soltou um, tadinho, você precisa de um consolo. Do nada ela puxou a blusa. Não, ela puxou a blusa. Não é blusa, é aquele bagulho que fica, que só segura os peitos. Tipo um sutiã, é o top. E começou a balançar os peitos. Balançou. Ela parou e perguntou se eu queria pegar. Na hora que eu estava indo com a mão, um dos caras disse, chega, assim tá fácil demais pra ele. Na minha época não era assim, se ele quiser vai ter que conquistar. Eles foram embora, eu fiquei de xereca. Pô, mas mano, o cara ia se fuder também, né? Ou não também, puta otário. Eu não sei se é otário ou não. O cara tá ganhando peito de graça, né? Mas também fala alguma coisa, pô. Pô, seja mais ativo aí, caralho. Eles foram embora e eu fiquei de xereca. Não sobra nada para o Betinho. Mano, minha vida é meio foda. Parece que esse negócio de cerveja é sinônimo de fracasso. Só tive 2 oportunidades de perder a virgindade durante todos esses 17 anos e ainda não consegui. Você tem dicas? Não. Eu tenho dica. Você quer perder a virgindade? Então começa. Você não quer perder a virgindade. Ponto. O que é perder a virgindade pra você? Vai ser igual meu amigo lá, que eu não vou dar detalhe, mas igual o desgraçado que achou que o sexo era um bagulho, daí com 18, 19 anos, meu barbeiro, que é nosso amigo também, né, o Gabriel, levou o cara no puteiro, e daí ele me voltou falando, nem é tudo isso. O cara pagou uma puta pro cara, o cara meteu o pau, tirou, tirou, pá, tempinho bom, acabou. E pra ele, sexo é tipo, eu meti ali, voltou. Não é sexo, tipo, caralho, sexo. Não é isso, entendeu? É diferente. Não é tipo, eu estou metendo meu pino num buraco. Tipo, caralho, é essa mina minha. Uga buga. É isso, entendeu? Então assim, você não quer meio que só transar. Você não quer só meter o pau num buraco. Se você fizer isso, talvez você só se decepcione. Então, naturalmente, você quer o bagulho que vem desse uga-buga que é minha, que daí, ou você vai ter se você for muito rico, ou se você for famosinho, ou se você for famoso, que naturalmente as pessoas se colocam nesse lugar pra você. Ou se você for engraçadinho, né? Mas, já que se você não tem nenhum desses, aí você vai ter que sair, vai ter que conhecer gente, vai ter que aprender a conversar. E, assim... O foda é que eu vou dar um monte de... Eu tô falando tudo isso pra você fazer, você vai sair, vai conversar, vai se enturmar. Talvez você pare pra pensar, só tô fazendo isso pra comer gente. E se for isso mesmo, você se fudeu. Ponto. O que você gosta de fazer, de fato? Você gosta de jogar jogo? Tabuleiro? Tem gente hoje em dia que joga RPG, né? Olha o RPG do Selbit fudendo a juventude. Não tem nenhuma mina lá que você possa conversar e ser gente e falar normal e talvez transar? Eu não tenho dica pra te dar, cara. Depende muito de onde você tá. Eu sei o que eu faria hoje se eu quisesse transar. Mas na sua situação, eu não sei o que você gosta de fazer, até onde você vai, se você só quer meter ou se você quer de fato transar, de fato. Eu não faço a mínima ideia. Se eu quisesse transar hoje, o que eu faria? Abria meu Instagram. Pronto, acabou. Transava. Mas tirando isso, falando sério mesmo, eu ia no bar aqui perto, o bar universitário que tem o C3, pedir uma cerveja, ficaria bebendo sozinho, ia aparecer algum conhecido meu, ia conversar, ia chamar alguém pra jogar sinuca que tivesse em volta ali, ia conversar, fazer graça. Às vezes ia aparecer alguma mina pra conversar comigo, naturalmente. Se não aparecesse do nada, eu ia ver alguém, ia esbarrar em alguém, ia fazer uma gracinha, ia começar a conversar, porra. Nunca te vi aí, o que você faz? Interessar pela vida da pessoa, tô conhecendo um ser humano. Quero meter a pica, mas é um ser humano. Que bom, né? Que bom que eu quero meter a pica no ser humano. Imagina se não fosse, meu Deus. Mas ia conversar e daí ia ver o que acontece. Talvez ia pra minha casa, talvez pra casa dela, talvez, sei lá, você tem dinheiro pra pagar algum lugar. Entendeu? É isso que eu faria. Não tô falando pra você fazer isso. Talvez você não goste de bar universitário, talvez você não goste de jogar sinuca.
Talvez você não tenha dinheiro pra pagar uma cerveja. Talvez você nem pode ir em bar. Você tem 17 anos, moleque. Mas você pode, foda-se. Se eu ia com 14, você pode ir com 17. Não tem problema. Mas você entendeu o que eu tô falando? Não é o ideal. E depende pra caralho. Mas em todas as opções vai estar saber falar, ser um ser humano e querer saber sobre outra pessoa. Pelo menos o mínimo. Tá bom? Essas são minhas dicas. Que no final não é dica nenhuma. Tomando minha Coca-Cola, que dá um segundo pra mim. Alerta de segurança. Alerta de segurança. Dia 7 de março. Detectamos um novo login na sua conta. Se foi você que fez isso, nenhuma ação será necessária. Não lembro se foi eu que fiz esse login. Deixa eu ver. Foi por um... Mas esse aqui é meu telefone, tá? Então fui eu mesmo. Então tá bom. Resolvido, né? Resolvido a pica. Do nada, cara, do nada. É eu mesmo e o Gmail tá me deixando louco. Quem que tá tentando entrar? Sou eu. Deixa eu entrar, por favor, para. Ai, cara, nossa. Estão se batendo na minha porta ali. Não sei se são os gatos brigando, se tem alguém batendo. Oi, esse dia aconteceu uma coisa incrível. Eu moro atrás de um bar, né? E o bar ali é cheio de confusão. O cara tá namorando uma mina, daí fica meio chato, meio velha, solta, pega uma mais novinha ali. Foda essas porra aí. Mas daí do nada, esses dias eu acordei de madrugada, tava a ex dele, mano. Filé, tá? Ruiva burra, é tudo que alguém quer. Ruiva gostosinha e burra. E chata pra caralho. E daí simplesmente abri a porta, fui ver, a menina tava pulando a janela. Na verdade, a menina tava sendo jogada fora pela janela. Ela tinha entrado lá pela janela. Ela invadiu a casa pela janela, ela morava ali antes, então ela sabe como é que funciona. E daí jogaram ela pela janela de volta. No meu pátio, né? Ó que vida boa. Cara, tá me incomodando um barulho que tá tendo aqui. Eu não sei se é na minha casa, se estão tentando entrar ou que porra que é, cara. Mas meu Deus, eu não posso ter um momento normal, né? É impossível isso. É impossível conseguir gravar em paz, né? Não tem mais isso hoje em dia. Tomar no cu, cara. Eu sei, cara. Assim, eu vou assumir pra você que eu tô cada vez mais achando que é verdade aquela vibe de o ser humano tem uma tendência meio suicida. Porque parece que tudo que faz mal, de alguma forma, a gente vê de uma forma muito romântica. Ontem, por exemplo, de manhã meu dia foi bom. Me achei muito fora de manhã, fiz tudo que eu tinha que fazer. No trabalho, eu fiquei com uma puta dor de cabeça por causa de estresse, várias coisas. E não passou. Eu cheguei em casa e tava pior ainda a dor de cabeça, eu não tinha remédio, tá ligado? Eu literalmente, qualquer coisa que eu fazia, minha cabeça parecia que ia derreter. Tanto que eu nem fiz nada, nem arrumei coisa pra comer, nem porra nenhuma. Só, mano, vou tomar um banho, busquei minha amiga pra dormir aqui e dormi. Só isso. Hoje de manhã eu acordei atrasado, também peguei minhas coisas e saí, foda-se. Então, assim, ontem eu me senti muito mal porque eu não fiz nada. Eu simplesmente não fiz nada por causa da dor de cabeça. E o tempo inteiro eu tinha uma visão meio romântica disso de... né, assim que é a vida de um trabalhador normal. Não pensava essa palavra, né, mas... Esse é o dia a dia normal de quem só trabalha. Porra, eu chego em casa, tomo banho, durmo, amanhã eu acordo, vou pro trabalho. Dando uma visão romântica em volta disso. E eu não sei porquê. A gente tem... Eu acho que a gente leva isso... Tá aí. Acho que eu achei alguma coisa. A gente meio que parte do ponto de que as coisas que a gente tá passando é tudo uma side quest muito foda. Uns problemas muito foda. Por que a gente acha isso? Porque a gente tá o tempo inteiro pensando neles. Porque a gente tá mal. Quando a gente tá feliz, a gente não pensa. Não tem por que você pensar quando você tá feliz. Quando você tá triste, é o momento que você para pra refletir, pra pensar suas atitudes, pra pensar sobre mudança e tudo mais. Por mais que você não faça, você pensa pra caralho. E por pensar demais nisso, naturalmente você coloca isso daí como se fosse a missão principal da sua vida. E daí esse é o momento que você se afunda na missão. E meio que tem uma coisa dentro da gente que a gente sabe que, porra, eu tô sofrendo à toa, porque eu vou lidar com essa porra que tá acontecendo. Ontem, por exemplo, eu sabia, tá, eu vou fazer as coisas aqui, dor de cabeça vai passar amanhã talvez, e eu vou fazer as coisas que eu não fiz hoje. Acabou. Mas por algum motivo, ainda sabendo disso, ficou a vibe romântica na minha cabeça de... É difícil mesmo, né? Não é todo mundo que entende. Porque é simplesmente ficar adorando e romantizando um bagulho que é ruim, simplesmente.
O quão romântico não é usar droga hoje em dia, o quão romântico não é beber, fumar, tá ligado? Ou mostrar mesmo que, pô, eu bebo tantos energéticos por dia, eu não durmo tanto e tantos dias. Eu sei como é que é isso. Eu fazia isso na escola quando eu era adolescente. Eu dormia muito pouco, eu adorava romantizar essa porra. Alexandre, tá dormindo bem? Dormi 2 horas, cara, sou foda. Isso acontecia pra caralho. E eu realmente dormia 2 horas, mas entende que é? Se eu estou passando por essa pica, eu ainda vou aproveitar pra romantizar. Tanto que até hoje eu tenho olheira, tá ligado? Tá piorando minhas olheiras, obviamente, mas assim, desde muito tempo que eu tenho elas. Talvez não dê pra perceber tanto nos vídeos por causa do jeito que eu boto a luz ali e tal, que daí esconde um pouco, disfarça um pouco, mas eu tenho olheira pra caralho. E boa parte das minhas olheiras são romantizadas. Mas é isso, eu me destruí ontem, de certa forma. Me senti mal, e por me sentir mal, eu tava me sentindo foda. Eu não. Ser humano não dá, cara. E daí hoje eu continuei nessa, né? Várias coisas que eu tinha pra fazer de manhã, pô, era pra acordar às 5 horas da manhã. Acordei 7h30 e me atrasei ainda. É pra eu aprender. Hoje, ontem eu tinha começado isso. Porra, eu vou ler todo dia de manhã. E daí no almoço, em vez de eu ler no almoço, eu vou estudar no almoço. Daí eu leio todo dia de manhã, estudo todo dia no almoço. Porque antes eu tava intercalando só no almoço. Tipo assim, pô, no almoço, um dia eu vou ler, no outro dia eu vou estudar, um dia eu vou ler, no outro dia eu vou estudar. Só que é foda porque no almoço lá no meu trabalho não dá. Porque é 1 hora só. E 1 hora não dá tempo da sua mente apagar tudo que acabou de passar. Ficar de boa de novo pra você poder absorver o que você vai absorver. E depois dar uma relaxada pra isso se solidificar e daí você voltar pro trabalho. Não tem, mano. Eu tenho 15 minutos pra ler que se foda. Tá ligado? Tanto que hoje eu nem li, porque hoje de manhã eu não li. Inclusive, eu queria falar sobre isso. Eu queria ler um bagulho aqui hoje. Ai. Porque assim, eu tava lendo Sapiens ontem e anteontem. E, mano, muito foda. Eu tinha lido Sapiens as primeiras partes. E eu tinha achado muita pica. Muita pica. Aí me complica, hein? Aí parece gay. Mas eu tinha achado muito foda. Por certos pontos. Só que daí começava um bagulho que eu achava meio pai e tal. E daí eu nunca passava. Tipo, 1 capítulo, 2 capítulos se pá. Aí, agora eu passei essa partezinha chata. E eu achei uns bagulho que de novo eu olhei e falei, mano, muito foda. Tipo, o quão inacreditável o ser humano é. Eu vou descrever pra você uns bagulho e eu quero que você lembre que é o mesmo ser humano. Na verdade, o ser humano que eu vou citar é até menos evoluído, de certa forma, do que os corno hoje, que fica jogando joguinho e chorando porque fulano foi eleito, ou porque tal time perdeu, ou tal time ganhou, tá? Literalmente uns cara saíram da porra da Ásia, Euroásia, sei lá, Afroásia, eu acho que é o nome certo, e chegaram na Austrália. Pega a porra de um mapa e vê onde é que é a Austrália. Você vai ver que é só um buraco de terra, um monte de terra no meio do nada do planeta. Tipo, é tudo separado. O ser humano conseguiu chegar nesse lugar sozinho. Antes de inventar barco. Tipo assim, antes de inventar barco, navio, no caso que eu tô falando. Entende o que eu tô falando? Tipo assim, os caras são inacreditáveis. Os caras chegaram nesse lugar. E o cara conseguir chegar num lugar desse, atravessando o oceano, é tão foda quanto quando a gente atravessou o espaço pra chegar na Lua. Tá ligado? Porque tinha foguete. A gente atravessou a porra do oceano praticamente sem nada, tá ligado? Sei lá como é que os caras fizeram uma jangada, botar 3 troncos de árvore, prender com um cipó e bora. Vamos lá ver. Quantos homens morreram pra isso, eu não sei, mas aconteceu. E é inacreditável. E logo quando isso acontece, já mostra pra gente o porquê que a gente tá no topo da cadeia alimentar e porquê que a gente é a raça mais mortífera da história. A gente chegou na Austrália e tinha bicho que tava lá há milhares de anos. Morreram. A gente acabou com os bichos. Simplesmente. Tem um que era algum nome estranho, Diprodonte ou Dopridonte, alguma coisa assim, que é um animal que aparece na Era do Gelo, se eu não me engano. Mas, em outras palavras, é um marsupial. Eu acho que é um marsupial, não tenho certeza. Mas, tipo, na Austrália tinha marsupial gigante.
E tinha esse bicho que eu tô falando que, na minha cabeça, por algum motivo, parece uma capivara esquisita. Uma capivara com síndrome de Down. Imagina isso daí que você vai entender do que eu tô falando. E literalmente, o ser humano chegou nesse lugar. Chegou num lugar que tinha um monte de bicho. Austrália, mano. Austrália. Um monte de bicho gigantesco. Muito mais foda que nós. A gente dizimou os bichos. Que daí tem gente, né? Segundo a própria porra de livro falar, tem gente que acha que é mentira, que não foi nós, foi crise. É crise, assim. O planeta tá em crise, né? A crise de dar consciência pra nós agora não saber o que fazer, né? Essa é a crise que o planeta tá. Porque quando a gente tava na África ali, na Europa, sei lá, essas partes, naturalmente os animais que conhecia a gente não parece ser muito problemático, tá ligado? Imagina um mamute olhando pra nós. Foda-se. Mamute é gigantesco. O mamute olhava pra nós, é um bichinho comendo fruta ali. Só que os animais na África e na Europa, por ter hábito em ter a gente por perto, meio que entende que é pra ficar longe. Agora na Austrália não. Na Austrália os bichos olhavam e falavam, o bichinho comendo fruta lá, virava de costa, nós extinguia a espécie dele. E isso literalmente aconteceu quando a gente chegou na América. Assim, imagina, para pra pensar o quão foda é o ser humano. Quando você, nasceu na África, certo? Surgiu na África, deu uma espalhada ali, foi pra Ásia, foi pra Europa. Subiu ali a Sibéria, sabe a Sibéria? Literalmente a Sibéria, o frio siberiano. Na época o nível do mar era menor. A gente atravessou essa parte até chegar no Alasca. Acho que é Alasca, na América. Dava pra passar ali. Vou repetir, tá? Pela Sibéria. Não sei se você tá entendendo, mas o tipo de ser humano que nós está citando aqui é tipo índio, tá? Foi assim que surgiu o índio. Não foi Pedro Álvares Cabral que chegou aqui, brotou o índio, foi embora, depois voltou e falou, índio aqui, rapaziada. Não foi assim que funcionou. Os bichos, nós veio pela Sibéria. A gente não tinha costura não sei se você tá entendendo isso. Não tinha casaco da Louis Vuitton, mano. Olha por onde nós passou. Se eu mandar você pra Sibéria, você não sabe andar por lá. Se eu ir pra Sibéria, eu não sei andar lá. E os caras sabiam. Os caras descobriram. Deram sorte, né, também. O tanto de cara que morreu no meu disco. Tanto de picolé que deve ter enterrado lá. Inacreditável, mas... Olha o quão foda é isso. E quando a gente chegou nas Américas, de novo, a mesma coisa. A gente extinguiu a preguiça gigante, leão americano que existia, leão das Américas, no caso. A gente dizimou várias espécies. Demais pra ser tipo, é uma crise. Não é, tá ligado? Não é. Não tem como. A gente extinguiu na Austrália, acho que é tipo 90% dos animais terrestres e não marinhos, porque a gente anda na parte da terra. Por isso que faz sentido o fato de a gente ter dizimado espécies terrestres e marinhas não. E aí você entende por que a gente é o mal do mundo. E assim, o quão inacreditável é o fato que a gente... Mano, olha isso. A gente consegue extinguir outras espécies. Outras espécies. Hoje em dia eu entendo que joga uma bomba nuclear e extingue tudo, mas para pra pensar naquela época, o quão inacreditável é isso. Uma espécie conseguir dizimar a outra, porque antes disso, era o que eu falei antes, mais cedo, sobre seleção natural. Lembra quando eu tava tentando desenhar ali o porquê que gorda tem mais tendência a ser bonito por seleção natural, porque gorda feia não reproduz? Ou reproduz, mas, né, toca fora os bebês, né, porque confunde com um saco de batata. Mas assim, seguindo... Lembrando que isso daqui é piadinha, tá? Lembrando que isso aqui é graças. Mas lembra da parte da seleção natural? Quando o leão fica mais rápido, naturalmente o cervo fica também. Pra se proteger. Então o cervo fica mais rápido. O que sobrevive é o mais rápido. Vai parir, vai nascer, vai transar com outro que é mais rápido também. Vai nascer um rápido. Leão também. O que come é o que vai sobreviver. Que vai procriar com outro leão que também... consegue ser rápido para caçar, comer e sobreviver. O filho deles vai ser rápido também. Então, naturalmente, quando as duas espécies evoluem, elas não se extinguem. Entendeu? Só que você vê que a natureza não estava sabendo o que fez quando ela deu consciência para nós, porque a gente consegue dizimar a espécie inteira. Entendeu?
Talvez não tivesse no nosso plano, mas a gente, assim, é tudo errado. Porque eu falei da consciência, né? Da consciência talvez seja porque a gente tinha medo dos bichos, então planejava acabar com a espécie deles, mas pode ser pelo fato de a gente ter consciência, sentir medo e não saber como lidar com medo. O que isso também é um problema criado pela própria natureza. E por causa do medo a gente dizimava os bichos. Olha isso, cara. É inacreditável o fato da gente existir. É inacreditável saber que em algum momento teve um estralo que foi o que fez um animalzinho criar consciência e tudo isso acontecer. Muito foda. E eu queria ler, bem honestamente, mano. Eu queria ler Sapiens agora porque eu não consegui ler hoje. Mas daí eu não sei se vocês vão gostar ou não. Porque. Ah, mano, quer saber? Foda-se o que vocês vão achar. Confia em mim, tá? Confia no que eu tô falando, tá bom? Vamos lá ler. Vamos lembrar isso daqui. Vamos lembrar da raiz dos primeiros 20 episódios, onde eu simplesmente fazia o que eu queria e vocês não se metiam, tá? Vamos lá. Eu tô na página 80 de Sapiens, tá? Eu vou ler só um capítulozinho, só pra dar 5 páginas, alguma coisa assim, tá? Vamos ver se vocês vão gostar e tal. Hora da leitura. Arca de Noé. Se juntarmos as extinções em massa na Austrália e na América e acrescentarmos as extinções em menor escala que aconteceram enquanto o Homo sapiens se espalhava pela África e pela Ásia, tais como a extinção de todas as outras espécies humanas, e as que ocorreram quando os antigos caçadores-coletores povoaram ilhas remotas como Cuba, a conclusão inevitável é que a primeira onda de colonização dos sapiens foi um dos maiores e mais rápidos desastres ecológicos a acometer o reino animal. Mais duramente atingidos foram as grandes criaturas peludas. Na época da Revolução Cognitiva, abre parênteses aqui, que foi quando a gente simplesmente começou a não só ter consciência, mas evoluir nosso modo de falar, de se organizar e tudo mais, tá? Fecha parênteses. Na época da Revolução Cognitiva, o planeta abrigava cerca de 200 gêneros de grandes mamíferos terrestres pesando mais de 50 quilos. Na época da Revolução Agrícola, restavam apenas 100. Caralho, metade. A Revolução Agrícola é quando os caçadores-coletores perceberam que em vez de ficar caçando por aí, valeria mais a pena parar num lugar e produzir seu próprio alimento. O que assim, meio que é bom, meio que não, né? Porque caçador e coletor tinha uma alimentação muito mais completa e variada do que um cara que produz milho, come o milho, produz de novo. Enquanto caçador e coletor era tipo, hoje eu vou comer uma manga, daí depois eu vou matar um coelho, daí nós vai comer um cervo e amanhã eu vou almoçar alface. Entendeu a diferença da Revolução Agrícola? Mas enfim. Na época da Revolução Agrícola, restavam apenas 100. O Homo sapiens levou à extinção cerca da metade dos grandes animais do planeta, muito antes de os humanos inventarem a roda, a escrita ou ferramentas de ferro. Essa tragédia ecológica foi reencenada em miniatura inúmeras vezes depois da Revolução Agrícola. O registro arqueológico de ilha após ilha conta a mesma história triste. A tragédia começa com uma cena mostrando uma população rica e variada de grandes animais, sem vestígio algum de humanos. Na cena 2, os sapiens aparecem, evidenciados por um osso humano, uma ponta de lança ou talvez um pedaço de um utensílio de cerâmica. Logo vem a cena 3, em que homens e mulheres ocupam o centro do palco e a maioria dos animais grandes, junto com muitos dos menores, desapareceu. A grande ilha de Madagascar, a uns 400 quilômetros a leste do continente africano, oferece um exemplo famoso. Ao longo de milhões de anos de isolamento, desenvolveu-se ali uma coleção singular de animais. Entre eles encontravam-se o pássaro-elefante, uma criatura incapaz de voar, com 3 metros de altura e pesando quase meia tonelada, a maior ave do mundo. E os lêmures gigantes, os maiores primatas do globo. Os pássaros elefantes e os lêmures gigantes, junto com a maioria dos outros grandes animais de Madagascar, desapareceram de maneira abrupta há cerca de 1500 anos, precisamente quando os primeiros humanos puseram os pés na ilha. No Oceano Pacífico, a principal onda de extinção começou por volta de 1500 a.C.,
quando agricultores polinésios se estabeleceram nas ilhas de Salomão, Fiji e Nova Caledônia. Eles exterminaram, direta ou indiretamente, centenas de espécies de aves, insetos, caracóis e outros habitantes locais. Dali, a onda de extinção avançou gradativamente para leste, o sul e o norte, até o coração do Oceano Pacífico, eliminando no caminho a fauna peculiar de Samoa e Tonga, 1200 a.C., as Ilhas Marquesas, a Ilha de Páscoa, as Ilhas Cook e o Havaí, e por fim a Nova Zelândia, nos anos 1200 depois de Cristo. Desastres ecológicos similares ocorreram em praticamente cada uma das milhares de ilhas que pontilham o Oceano Atlântico, o Oceano Índico, o Oceano Ártico e o Mar Mediterrâneo. Os arqueólogos descobriram até mesmo nas ilhas menores indícios da existência de aves, insetos e caracóis que viveram lá por inúmeras gerações e só desapareceram quando os primeiros agricultores humanos chegaram lá. Apenas algumas poucas ilhas extremamente remotas escaparam do olhar do homem até a Idade Moderna. E essas ilhas mantiveram sua fauna intacta. As ilhas de Galápagos, para dar um exemplo famoso, permaneceram inabitadas por humanos até o século XIX, preservando assim sua coleção única, incluindo suas tartarugas gigantes que, como os antigos diprotodontes, não têm medo de humanos, que é aquele animal que eu falei agora há pouco que parece com uma capivara. A primeira onda de extinção, que acompanhou a disseminação dos caçadores-coletores, foi seguida pela segunda onda de extinção, que acompanhou a disseminação dos agricultores e nos dá uma perspectiva importante sobre a terceira onda de extinção, que a atividade industrial está causando hoje. Não acredite nos abraçadores de árvores que afirmam que nossos ancestrais viveram em harmonia com a natureza. Muito antes da Revolução Industrial, o Homo sapiens já era o recordista entre todos os organismos em levar as espécies de plantas e animais mais importantes à extinção. Temos a honra duvidosa de ser a espécie mais mortífera dos anos da biologia. Talvez, se mais pessoas estivessem cientes da primeira e da segunda onda de extinção, seriam menos indiferentes à terceira onda, da qual fazem parte. Se soubéssemos quantas espécies já erradicamos, poderíamos ser mais motivados a proteger as que ainda sobrevivem. Isso é especialmente relevante para os grandes animais dos oceanos. Ao contrário de seus equivalentes terrestres, os grandes animais marinhos sofreram relativamente pouco com a revolução cognitiva e revolução agrícola, mas hoje muitos deles estão prestes a se extinguirem em consequência da poluição industrial e do uso excessivo dos recursos oceânicos por parte dos humanos. Se as coisas prosseguirem no ritmo atual, é provável que baleias, tubarões, atuns e golfinhos sigam os diprotodontes, as preguiças gigantes e os mamutes, rumo ao desaparecimento. De todas as grandes criaturas do mundo, os únicos sobreviventes da inundação humana serão os próprios humanos e os animais domésticos que servem como escravos nas galés da Arca de Noé. Enfim, lemos aí, né? A gente foi do episódio qual capítulo que era? Capítulo 80? É isso, capítulo 80 até o capítulo 82. É um bom subcapítulo, né? Pra você aí. Enfim, caralho, a gente destruiu o mundo, né? Olha isso, a gente não tinha criado a roda e era foda. Como é que nós não acabou com o mundo ainda? Fica aí minha dúvida, cara. Enfim. O que eu queria falar? Cara. Eu não sei se eu deixo isso pra semana que vem. Eu não vou deixar pra semana que vem. Primeiro, antes de eu falar o que eu quero falar sobre o assunto que só eu me importo, vamos ler mais um e-mail? Vamos ver se tem algum Live Pix? Vamos dar uma olhada aqui. Dashboard, Live Pix. Mensagens. Vamos lá, né? Caso você queira deixar seu Live Pix, sinta-se à vontade. Esse daqui, se pá, eu já li. E aí, meu xoxota, comprei umas peças de PC. Eu lembro de ter lido esse Live Pix aqui, então vamos pros e-mails mesmo. Vamos ver se tem mais um. Cara, me salva porque seus conselhos são extremamente bons. Lá vem. Fala, Aloxia, sou muito seu fã, cara. Já te pedi conselho uma vez e deu bom pra caralho. Segui o que você disse. Aí que veio um problema, meu amigo. Eu nem lembro o que eu disse pra você. E nem lembro se eu tava me importando. É que às vezes parece que eu tô me importando e eu não tô. Tem que tomar cuidado com isso daí.
Na época, terminei meu namoro e foi a melhor decisão que tomei. Resolveu muito a minha vida na época. Deu tão certo que resolvi pedir o seu conselho de novo, porque o bagulho agora está louco. Sou um homem trans de 30 anos, moro no interior. É tudo a ver comigo, né? Homem de 30 anos, trans com certeza eu vou saber aconselhar muito bem. Moro no interior de São Paulo, tô falando, só melhora, eu sei tudo. Estou no último ano de design de animação. Não quer ganhar dinheiro não, né? Tô brincando. Minha vida hoje é um ciclo de exaustão entre TCC e o inferno que virou minha casa. Por questões financeiras e problemas no fígado. Ainda não comecei minha harmonização e, para completar, minha cidade cortou o suporte gratuito para pessoas trans. Sigo no anonimato para proteger gente que, sinceramente, nem merece. O cenário é o seguinte: cresci com um progenitor agressivo e ausente. Me incomoda as pessoas não usar a palavra pai. A palavra progenitor é muito grande e muito difícil pra eu saber falar. Pelo amor de Deus, rapaziada, chama de pai. Não, mas pai é quem cria. Chama de pai. Gente, menos palavra. Menos palavra. Vamos resumir. Tá bom? E assim, não é nem menos palavras. Ah, tem tal coisa que surgiu, vamos criar um nome pra. Beleza, aí não tem problema. Tá ligado? Mas tem palavra pra progenitor. Pai. Vamos economizar a letra, por favor? Cresci com um progenitor agressivo e ausente. O cara tentou me sufocar no fundamental e me agrediu feio no ensino médio. Hoje ele cortou minha pensão pela metade e eu dependo financeiramente da minha mãe. Você não tem 30 anos? Será que digitou errado e era 20? Mano, assim ó, esse pai eu tô errado aqui, mas se você tem 30 anos mesmo, foda-se a pensão do seu pai. Foda-se! Que porra é essa? Entendo que deve ser difícil, mas porra. E depende financeiramente da minha mãe. 30 anos! Mas tudo bem, todo mundo tem seu tempo, tá? Eu só tô falando que pra mim é bizarro isso. Mas tudo bem, se você tá fazendo o máximo que dá no momento, segundo o que você tá falando, tamo seguindo a vida aí. Minha vida hoje é um ciclo de exaustão entre o TCC e o inferno que virou minha casa. Pô, mas é TCC e casa. Eu voltei pra ler porque eu pensei, pô, será que tem trabalho ali no meio, né? Que eu não percebi, mas é TCC, porra. 30 anos, caralho. Assim, eu quero fazer uma observação, tá? Se for 30 anos, isso daqui eu tô falando sério. Porra. Agora, se confundiu e é pra ser 20, beleza. Acho meio estranho, mas dá pra. Tá ok. Pra média do ser humano, tá normal aí. 20 anos fudido com TCC e casa. Mas agora 30 anos é pica, né? A casa não era pra ser um puta de um problema. Não sei se o seu progenitor mora com você, mas que porra é essa? Exaustão de TCC, tá. Gratuito para pessoas trans, anonimato, tá. O cara tentou me sufocar no fundamental e me agrediu no ensino médio. Hoje ele cortou minha pensão pela metade e eu dependo financeiramente da minha mãe. Eu e minha mãe tínhamos um trato desde que eu era criança. Eu focava 100% nos estudos e não precisava fazer as tarefas de casa. Mas, porra, 30 anos já, né? Foda-se o acordo que tinha. Caralho. E não precisava fazer as tarefas de casa. Eu cumpri minha parte, sou perfeccionista, mesmo com borderline, TDAH, fobia social, histórico pesado de anorexia, bulimia, automutilação. Por que é só a pessoa boa da cabeça que me acompanha, gente? Mas quando ela teve câncer de mama. Nossa, que vida maravilhosa. Meu Deus do céu, a família dela começou a fazer a caveira dela contra mim. Agora ela exige que eu limpe tudo, ignorando minhas limitações e o asco que sinto de certas coisas, como ralo de pia. Ó, eu vou ser completamente honesto aqui, tá? Deve ser difícil. Olha os gatos quebrando minhas coisas. Deve ser difícil mesmo, tá? Deve ser um inferno pra você. Mas eu não consigo tirar da minha cabeça de que foda-se. É um ralo de pia. Você tá exausto? Você tem 30 anos. Caralho, você tem um momento pra você estar exausto é dos seus 20 até seus 35. E se você não fez tudo e o impossível entre os 20 e os 30, é bom começar a fazer. Tá ligado? Não é nem papo de estar atrasado, meio que. Eu entendo que cada um com seu tempo e tal, mas não dá pra ficar repetindo isso pra sempre. Tem gente que vai dar certo com 40, 50, eu entendo, mas porra, ralo de pia. Eu não quero limpar as coisas, sai da porra da casa dela. Toma uma atitude, para de só reagir às coisas, começa a agir. Não,
pô, me falar. A gente tinha um acordo de eu focar na escola, né? Nos estudos, né? Daí eu tô reagindo a isso. Daí agora tá no TCC, eu tô reagindo ao TCC. Tô morando com ela, tô reagindo a isso, né? Daí agora eu tenho que limpar as coisas, tô reagindo a isso também, né? Daí apareceu tal problema, eu vou só reagir. Eu não vou agir de fato. Eu não vou, eu sozinho partir pra um ponto de eu não quero mais morar aqui, eu vou tomar tal atitude. Eu vou me cansar, eu vou me fuder durante 4 anos, mas eu vou sentar agora, vou passar uma semana planejando as coisas que eu preciso fazer e vou fazer pra resolver. Novamente, repito, isso daqui tá tudo sendo falado se você tiver 30. Se você tiver 20, meio que é a mesma coisa, mas meio que você tem mais tempo de vida, tá? Então meio que é a mesma coisa, mas meio que você tem um pouquinho de motivo a mais pra tá mais foda-se, tá? Ah, mas tem que limpar da ralo da pia. Limpa? Foda-se então. Tá, não vou sair da casa da minha mãe, eu vou fazer. Então tá, eu vou fazer do jeito que é pra fazer, ó. Tá aqui pronto, aqui, ó. Agora tá tudo pronto, eu tenho que fazer tal coisa. Ah, mas tal coisa, não discute, fala. Eu tenho que fazer minhas coisas agora. Limpa. Se não tiver tudo limpo aí, tá bom, amanhã eu limpo, tá tudo bem, não tem problema. Valeu, abraço, se cuida aí. É isso, entendeu? Meio. Assim. Ah, eu tenho que parar de ser preconceituoso. Ah, mano, mas é que eu li 1 milhão de coisas, olha isso, ó. Fobia social, TDAH, borderline, anorexia, bulimia, automutilação. Eu não consigo. Ó, eu vou usar um termo aqui, ó, não é pra levar pro pessoal isso, tá? Não é pra levar pro pessoal de fato, mas é que a única coisa que tava na minha cabeça, tipo, a pessoa é extremamente fraca da cabeça. Fraca da cabeça. Eu entendo que não é uma escolha sua essa porra. Entendeu? Se você, ó, você tá me descrevendo sua vida, sua mãe com câncer, seu pai era uma merda. Eu entendo que você fica fraco da cabeça, mas tem uma hora que você tem que botar uma coraça nessa porra. Porque senão você vai ser pra sempre o filho que era pequeno que só reagia, que o pai gritava, se assustava, a mãe falava merda, brigava, porque assim, o que eu tô falando de agir não é brigar com ela quando ela faz merda, porque você brigar é você reagir. Tá ligado? Só tá mudando o jeito de reação. Ou eu vou me apagar ali, vou me esconder no quarto chorar, ou eu vou obedecer e vou fazer o que foi mandado, ou eu vou brigar com ela. É uma reação, não é? Então ela vai reclamar, eu vou deixar isso aqui limpo, vou agir aqui. E eu vou tomar a ação, e quando ela me falar, eu falo, ah, tá pronto, ou não tá pronto, depois eu vou fazer. E se ela brigar, eu vou agir em. Tá tudo bem, ok, tá de boa, eu só tenho coisa pra fazer. Se não quiser entender, tá tudo bem. Vou fazer minhas coisas igual. É nóis. Entendeu? Eu acho que as pessoas têm que ser mais fortes de cabeça, mano. Agora fui. Agora eu meti frases de coach aleatórias, né? As pessoas têm que ser mais fortes de cabeça. Mas nesse caso que eu acho que é isso mesmo. Eu acho que. Um pouco, pelo menos. Tá ligado? Porque você sentir demais essas porra e lembrar sempre e tal, não vai ser bom. Não tá sendo bom. E pra você fazer o que você precisa pra você sair dessa situação, essa porra não vai te ajudar. Tá ligado? Enfim, vamos lá? A família dela começou a fazer a caveira contra mim e o asco que eu sinto de certas coisas como o ralo da pia. Pra piorar, ela enfiou um cara dentro de casa que é a cópia do meu progenitor. Me recuso a chamar esse maluco de namorado dela. O cara é preconceituoso, tem uma voz que me dá gatilho e se gaba de ter escondido o corpo de gato morto. É foda, né? Ah, que vida, hein, porra! Meu Deus, filho. Sendo que meu espaço foi invadido. Por que foi? Isso aqui. É que é foda. Se você tem 20 anos, é uma merda. E se você tem 30 anos, é uma merda também. Mas eu não posso deixar de falar que se você tem 30 anos, é um sentimento de. Caralho, vaza! Por que você tá aí? Tá ligado? Eu entendo que você teve um acordo e tal coisa, mas foda-se o que você idealizou antes. Foda-se a merda que você achou que era certo acontecer. Tá ligado? Sendo que meu espaço foi invadido, porque meio que foi, minha resposta tem sido ser reativo ao que eu falei. Só reação. Não arrumo que ela limpa. O quê? Não arrumo que ela suja, esse pá, né? Não sou doce e devolvo o desconforto. Se ela traz quem me fere para dentro de casa. Ô, caralho, apagou minha tela. Se ela traz quem me fere para dentro de casa, eu não facilito a vida dela. Mas daí. Você não tá fazendo nada!
Você não tá fazendo nada, porra! Tem alguém enfiando uma agulha na minha testa. Tá ruim. Eu não tiro a agulha e saio e vazo e eu vou viver o que tiver que viver fora daqui. Eu começo a falar, você sabe que tá doendo, né, gorda? Ô, gorda, tira essa agulha na minha testa. Ô, gorda, o que foi, hein? Tá com raiva? O McDonald's fechou mais cedo hoje, gorda? Você só tá reagindo, você não tá fazendo nada. Não vai resolver. E eu tô com raiva. Eu tô com raiva porque se você tem 20 anos, tá ok. Você tá aí, mas de novo, se você tem 30, era pra você saber disso que eu tô falando. Principalmente tendo uma vida difícil do caralho que você acabou de me falar. Porra. Não sei se é bom. Não sei se é bom eu estar brigando com a pessoa aqui, tá? Lembrando, eu não sou psicólogo, tá? Não sou psicólogo, não tenho certeza do que eu tô falando. O que eu estou falando é simplesmente o que eu tô vendo e o que eu estou sentindo. Tá bom? E as coisas lógicas que eu acho que deveriam ser feitas. Tá bom? Se você tem como sair, vaza dessa merda. Se você não tem como sair, não fica reagindo, não fica sujando mais, se estressando mais com essa porra. Faz o que você tem que fazer pra terminar isso logo, pra ganhar um dinheiro, pra assumir daí, pra alugar uma casa de, sei lá, mano, arruma um boteco de 800 conto que você consiga viver, ter uma cama, ter uma geladeira, um pouco de internet e foda-se. Meu Deus. O que me fode é ouvir de gente de fora que eu devia ser grato porque ela não me expulsou de casa por eu ser trans. Porra, isso é o mínimo da decência humana. Não é prêmio Nobel de bom. Mas meu Deus, eu tô escutando um cara de 17 anos falando. Aí que é foda. Eu entendo esse tipo de assunto da. Quando, sei lá, hoje em dia, quando eu vejo algum ex-colega meu que era meio atrasado de, sei lá, de problema na vida, alguma coisa que, é o mínimo, né? Tu me criou porque quis, não quis ter filho, é isso daí. Eu não pedi pra nascer. Ai, minha mãe descobriu que eu sou lésbica e brigou comigo. Ela falou que vai me aceitar como se não fosse o mínimo. Meu Deus! Deixa eu te lembrar, tá? Se você tem 20 ou se você tem 30 anos também, foda-se. Você tem 20 ou 30 anos. Você é você. Você não é o filho da sua mãe, tá? Você não é o coitadinho que apanhava do pai, mas, tá? Essa porra passou já. Só que você tá voltando nessa merda. E eu entendo por quê, você tá me dando os motivos que tá voltando e tal. Só que se você deixa pra ser levado, você vai ser pra sempre essa porra. Entende o que, eu tô falando? Eu sei que eu tô falando desse jeitão aqui de quem tá tentando não dormir. Mas dá pra entender o que eu tô tentando falar? Enquanto você se colocar nesse lugar, você se colocar nesse lugar. Você de reagir, Ai, me incomoda quando tal coisa. Nessa porra você vai ser pra sempre essa porra. Caralho. O que é foda, tá? Mínimo da decência humana. Não é prêmio Nobel de bondade. Hoje não sinto amor, nem ódio, nem respeito, só sinto dependência financeira. Meu plano é me formar, trocar meu nome e sobrenome, inclusive tirar o dela, e sumir no mundo sem deixar rastro. De novo. Parece uma ideia de 17 anos. De eu vou sumir, não vai me achar, eu vou tirar o nome dela. Sua mãe é uma pessoa com problemas, não é pra ter pena dela, tá? Ou talvez tenha que ter pena dela. Talvez. Você consegue enxergar isso? Com certeza não, porque você tá muito dentro desse cenário. E talvez seja por isso que você não consegue perceber as outras coisas que eu falei de você só reagir, o que não muda nada você ficar reagindo. Porque você tá muito dentro na sua cabeça, você pensa, é o certo, né? E vai nessa, deixa a sua cabeça pensar que é o certo. Não, tá tudo bem, eu vou, se me causa isso, eu vou fazer isso. Não tô falando que é justo, que não é justo, que a pessoa tem que ficar de boa. Tô falando que você fazer a pessoa tentar se sentir mal ou alguma porra assim, não muda nada pra você. Além de 3 segundos que você nem vai se sentir bem, porque a pessoa vai querer brigar de volta e você já vai ficar com raiva. Você só tá gastando a sua vida e ponto. É só o que você tá fazendo. Tá bom? Oh, meu Deus. Meu telefone apagou, peraí. Voltou. Vamos lá. Alô, Xê, tenho 2 perguntas pra você. Eba, momento questionamento. Como lidar com essa sensação de estar preso em um lugar onde o respeito não existe e usam a gratidão como arma pra me silenciar? Tá, por parte, tá? Como lidar com a sensação de estar preso em um lugar onde
Você não tá preso num lugar, tá? Tipo assim, meio que sim. Do mesmo jeito que eu tô preso numa casa cheia de gato. Mas tem uma parte minha que se quiser. Mano. Porra, cara. Uma parte sua meio que tá aí porque quer. De certa forma, tá ligado? De certa forma, não tô falando que é pra morar na rua, mas você sabe que você tem essa opção de morar com alguém. Você tem várias opções, você não tá preso. E aí que tá, se você ficar se colocando nas de eu tô preso, você vira vítima. E se você vira vítima, você volta a ser o molequinho que apanhava. Você volta a ser o cara que, ai, estão botando contra. Ai, falam que eu tenho que ter gratidão, é só vítima. E uma vítima vai ser pra sempre vítima porque não pensa em reagir. Eu tô falando aqui num tom mais mental, tá? Não tô falando que uma vítima sempre vai ser uma vítima. Tô falando que se você ficar nessa pra sempre, meu Deus. Se coloca no seu lugar. Porra. E se você tem 20 anos, se você tem 30 anos pra caralho, você era pra ter feito já. Se você tem 20, faz sentido até suas dúvidas. Tá no início, mas já era pra, né? Pra tá criando calo. Entendeu? Eu sei o que é isso. Várias vezes eu venho aqui e falo, putz, hoje eu tô me sentindo uma puta de uma vítima. Porque eu percebo isso quando eu tô desse jeito. Quando eu tô coitadinho da Silva. E choramingo, e reclamo, e ó, tadinho de mim. E eu faço parecer, naturalmente, porque é assim que eu tô me sentindo, como se não tivesse saída. Ah, eu tô preso numa casa cheia de gato. Tô preso nada. Naturalmente eu tô, né? Se eu quiser ter uma vida mais ou menos normal, eu tô, mas eu posso ir morar 6 meses com a minha amiga. Eu posso dar 200 conto e ficar num quarto vazio lá do meu amigo, que é o meu colega de trabalho. Eu posso. Eu posso pegar todos os gatos aqui e literalmente abrir a porta e deixar eles pro mundo. Eu posso pegar todos eles e largar no meio da faixa lá, onde eu sei que tem um monte de gato, que eles sempre são bandos de gato. Eu posso fazer isso, porra. Só que aí que tá, eu não quero fazer isso. Por motivo A, B, C, D, foda-se. Eu não quero fazer isso. Então você vai lidando com isso. Só que se eu ficar todo dia me sentindo uma vítima, as merda que os gatos deixam aqui em casa não vão ser limpas. Porque eu vou chegar em casa, vou ver isso, vou me sentir uma vítima, ai, tadinho de mim, não era pra ser assim, piriri, pororó. Eu não vou limpar, porque daí amanhã vão cagar de novo. E adivinha, daí eu não vou limpar, eles vão cagar amanhã também. E minha casa vai ficando cheia de merda. Por quê? Porque eu só fiquei reagindo. O mundo foi me dando coisa e eu fiquei reagindo. Triste. Triste. Ai, eu vítima. Ai, que merda. E tá tudo bem de vez em quando você se sentir assim. Agora, você tem que entender que é muito melhor você olhar e falar, porra, que merda, né? Mas por enquanto é isso. Em vez de eu chorar, de eu reclamar, de eu me sentir uma vítima e Deus, por que fazes isso? E de eu brigar com os gatos, eu limpo o sofá que eles estão cagando, limpo a areia deles, venho pro meu quarto. Isso não vai estar mais na minha cabeça, porque eu não tô reagindo a isso, e faço as coisas que eu tenho que fazer. Entendeu? Eu não sei se dá pra entender isso. Principalmente pelo que você me falou da sua vida. Que foi o ponto que eu falei da cabeça fraca. Dá pra ser diferente, tá ligado? É isso que eu tô tentando falar aqui. E talvez você não consiga porque você tá muito dentro dessa porra e não consegue criar uma casca em volta disso pra durante meio segundo entender essas outras coisas e tentar fazer diferente. Você vai tentar, vai dar merda, você vai ficar mal. Aí não vale a pena, mas daí você tenta de novo e vai indo. Até virar um hábito, tá ligado? E não é fácil. Se fosse fácil, eu tava numa vida perfeita aqui, mas eu também. Dá umas merda, eu fico mal. Mas hoje em dia eu tenho um pouquinho de orgulho em falar que dá merda, eu fico mal, mas hoje em dia eu fico muito menos mal e muito menos em nível e muito menos em quantidade do que antes. Mas se você não tem muito isso, naturalmente você nem sabe como é. Em um lugar onde o respeito não existe e usam a gratidão como arma pra me silenciar. Silenciar. Você quer reclamar? É isso que você quer? Ah, eles não deixam reclamar. Não é pra ficar reclamando, não. Se reclamar não vai resolver as coisas. Não resolveu até agora, o que vai resolver? É isso que eu tô falando, porra. Como lidar com o conflito constante por causa desse cara que ela anda saindo?
já que eu não suporto a presença dele no meu espaço. Mas meu Deus do céu, meu Deus do céu. Quer que eu te confirme por que não é seu espaço? Porque ele tá lá e você não quer que ele tá lá, não é teu espaço, vai arrumar o teu espaço. Ou convive com ele ali, você não precisa gostar. Eu não gostava de certos colegas meus na escola que eram uns infernos. Eu tinha que ficar naquela porra até aquela merda acabar. Só que se eu ficasse brigando e olhando, prestando atenção no que tava me incomodando, eu não ia conseguir tirar nota pra sair de lá. Aí volta o bagulho de não ficar reagindo. E não ficar reativo. Saiba quem você é, se firme nessa porra, no que você quer e vai. Não fica querendo reagir ou... Ah, ele tá no meu espaço. Arruma outro espaço. Ah, mas eu não quero. Então você não quer. Então fala, eu não quero. E eu queria que o mundo fosse diferente. Eu queria que amanhã ela acordasse feliz, com uma outra cabeça, que ela fosse uma mulher completamente diferente, quando não é, e não é de hoje, considerando que você mesmo falou que é igual ao seu pai. E eu vou torcer pra isso acontecer, e daí eu vou ficar feliz. E daí os astros vão se encaixar. Não é assim a vida de ninguém, cara. E quanto mais cedo você perceber isso, melhor. Se você escuta esse podcast aqui há muito tempo, infelizmente eu não lembro que conselho que eu te dei ou quando que foi, com certeza você já me ouviu reclamando da minha mãe. E é isso. Agora minha mãe tá lá morando em outro lugar, eu tô aqui onde nós estávamos morando antes. De vez em quando eu vejo ela, hoje eu vi ela quando tava voltando do trabalho, conversamos um pouco ali, dei um dinheiro que tava no meu bolso. De vez em quando ela vem aqui, quer dar pitaco e tal, enche o saco. Esses dias, infelizmente, falei uma merda ali pra ela. Que, de novo, eu tava puto porque, né, é exaustivo cuidar da casa tudo e resolver as merdas dos gatos sozinho. E daí ela veio querer, você tem que fazer isso daqui todo dia. Eu faço todo dia. Não, mas faz de manhã, daí ela falou, cara, não tem como. E daí ela começou a falar. E assim, o que eu queria dizer pra ela é, fia, não dá tempo, não dá. Não vem me falar, é que não tá do jeito certo. Eu sei que não tá, nada tá, eu não tô dormindo do jeito certo, mas não tem nada do jeito certo, pô. E daí ela foi falando, continuou, até que eu soltei, cara, tá morando aqui? Não, então cala a boca. E daí ela foi embora triste, mal. O que ajudou nisso daí? Eu só fui grosso. E você pode me justificar, e assim, talvez, naturalmente você vai falar, mas é diferente. Não é diferente, eu tava incomodado também, porque eu tava lembrando das merdinhas de infância que acontecia quando eu era pequeno, que ela era uma filha da puta. Não é isso. É o momento que veio a vitimazinha ali e soltou. Não deixou nada melhor. Eu sei o jeito que eu podia ter feito diferente, porque eu já fiz diferente, que é só, tá bom, pode deixar, vou ver ali depois. Ou falar, não dá, daí ela continua, você fala, né, mas como eu falei, não dá. E é isso. Entendeu? Tinha outro jeito, tanto que eu me senti mal e depois eu mandei mensagem pra ela falar, foi mal ter falado contigo daquele jeito, tá? Você esqueceu de levar o leite que eu tinha separado aqui pra ti e umas bandejas de carne. E é isso, entendeu? Eu entendo que você tá me falando de, porra, não deveria ser assim, eu queria que fosse de outro jeito, eu naturalmente quero devolver, eu me sinto de tal jeito, eu entendo tudo isso, cara. Mas tanto se você tem 20 anos, se você tem 20 anos, você tá passando por um momento normal. Se você tem 30, já era pra você ter entendido tudo que eu tava falando e já ter resolvido. Já que não resolveu, dá pra você aprender agora. E tentar agora, e fazendo agora. Até sair daí. Entendeu? Nós. Esse foi o e-mail de hoje. Cara. Nossa, quanto tempo eu tô aqui já? Deixa eu ver aqui. Nossa, 1h13 já, porra. Enfim, eu queria falar sobre 1984. Um livro que eu tava ouvindo, né? Não sei se tem preconceito aí, rapaziada, mas... é porque não leu de verdade. Pô, perdão aí, né? Eu entendi toda a história, mas se você tá falando que eu não li, então eu não li, né? Mas não leu as palavras. Posso não ter lido a palavra, mas eu li a alma. E assim, é muito bom. Só que eu não sei se eu falo disso agora. Porque já passou do tempo e eu não tô mais com energia. Mas é muito foda a história, cara. É um cara que ele vive... É um livro que gira em torno de um bagulho fictício do Winston Smith. Que é um cara que ele vive numa sociedade totalmente
totalitária, assim, utópica, de onde todo mundo sabe quem você é, presta atenção em você, o governo sempre tá de olho, todo mundo se comporta certinho do jeito que o governo manda, porque é o certo, porque o grande irmão é o ditador e ele sabe de tudo. E o Winston começa a se sentir meio manipulado, ele começa a achar um pouco estranho, mas não consegue provar. Aí ele começa a ser mais, fazer coisas que não pode, desde escrever com caneta num diário seus pensamentos. Pensamentos que não concordam muito com um Insoc, é o nome, Insoc, que é o nível de pensamento dos caras na Oceania. E daí é uma puta de uma ditadura onde as pessoas só somem e os caras têm o poder de apagar o passado, basicamente, porque o próprio Winston, ele trabalha numa parte do governo onde chega uma notícia pros caras, que é pra ser desmentida, e eles remontam essa história e apagam quem tiver nelas e tal, e refaz a história. Então os livros e as coisas sempre são atualizadas do jeito que os caras querem. As informações também. Todo ano foi produzido mais coisa do que no ano passado, porque os caras sempre vão mudando as notícias, e naturalmente todo mundo tá acostumado a ir em casa a ler o quê? Pede um jornal ali, desce num tubinho, você lê, bota de volta, então assim, sempre vai ser atualizado essas porra. Ninguém se importa também, porque tá tudo certo. O partido sabe de tudo. Enquanto o Winston não. Ele começa a querer pensar diferente. Arruma um caderninho, começa a escrever. E sabendo que se ele for pego, mano, é um lugar que assim... Tem a face crime. Que se você faz um rosto que parece que você discorda de alguma coisa que o partido sabe que é o certo. Por que ele sabe que é o certo? Porque ele diz que é o certo. Cadeia, mano. Porque você pode ser perigoso. Você tá louco. Ou crime ideia. Se você tem alguma ideia que o governo tá mentindo, que o grande irmão não existe, ou que fulano existiu, fulano, uma pessoa que foi vaporizada, que é a palavra, né? Que é uma pessoa que foi executada, ou torturada, ou desapareceu. E daí tudo é apagado, ninguém mais lembra de fulano, ciclano. Ela foi vaporizada, né? Se você fala, não, mas fulano existiu, meu amigo, você tá louco? Por que você tá inventando mentira sobre o partido? E tudo isso num lugar cheio de câmera, cheio de guarda, cheio de pessoas defendendo isso. Gente, o partido tentando controlar tudo, do jeito que você... Assim, tudo mesmo. De você pensar até casais, por exemplo. Partido não pode ter casal. Entendeu? Membros do partido. O membro do partido, ele tem que ser decidido, o partido tem que apoiar. E o partido não vai apoiar se ele perceber minimamente que você tem um fio, um pingo de atração pelo seu parceiro. Porque você não tem que ver ter um relacionamento ou casar como amor e alguma coisa. Não. É sobre o partido. O partido é a coisa mais importante. O grande irmão é a coisa mais importante. Então você tem que ver o relacionamento como uma coisa onde você e seu companheiro vão fazer um dever pelo partido. E assim vocês vão ter um filho. Uma missão, é uma missão. Você vai ter um filho, você vai transar pra ter um filho, pra daí o partido ter mais gente. E não é transar, sexo, não. É sua obrigação só. Sem firula, sem nada, sem gosto, sem vontade, não. É só um dever, é só uma missão. Como se o governo tivesse dito, ó, você vai pegar uma luva, vai botar nesse lixo a mão até achar tal coisa pra gente. É desse jeito que você tem que encarar o sexo. É só uma missão nojenta que você vai ter que fazer. Uma missão suja porque sim. E acabou. E alguém do partido não pode ficar com uma pessoa que não seja do partido. Porque ao mesmo tempo que tem essa galera, tem os proles. Que eles são seres humanos que simplesmente trabalham, comem, meio que vivem em bando, não tem risco nenhum de se revoltar ou alguma coisa assim. Pra quê? Eles são felizes, eles engolem qualquer baboseira. O partido mesmo não se mete muito com eles, porque os crimes que eles cometem contra eles mesmos, por que se importar? Eles fazem o suficiente pros prole achar que tá tudo bem. E mesmo quando não tá bem, a gente vai prometer aqui
sapatos novos e acabou. E o Winston começa a perceber tudo isso. Que é estranho, porque ele já foi casado também. A mulher dele podia ser bonita, mas era burra pra caralho. E ele vai achando tudo estranho. E vai ficando em dúvida. É uns bagulho estranho. Tipo, tem a teletela que todo mundo tem em casa, todo mundo do partido. Que o tempo inteiro fica falando de notícias, tocando música sobre o governo, cantando hinos. Você pode até baixar a música, mas o mínimo ainda dá pra ser escutado em qualquer lugar da casa. A teletela sempre vai te observar também. Você tem sempre rotina exata que você tem que seguir. Você não pode ser visto falando com alguém que é incomum, porque sempre vão estar de olho. Não pode. O bagulho que eu falei ali de casal transar, tem a juventude antissexo. Que daí tem a Júlia, que a gente não sabe o nome dela ainda, né? Mas é uma mina de cabelo preto, que o próprio Winston fala que o Winston, por ele odiar e ter uma raiva muito forte internamente de tudo isso que é certinho e tudo mais, ele vê a mina, curiosamente, que tem 26 anos, né? Que é essa mina da juventude antissexo. Ela é gostosa, ela é bonita, ela usa uma cinta, uma faixa vermelha, que é da juventude antissexo, na cintura dela, que certinho demarca. Ele mesmo fala que queria corromper ela e tal. E que é estranho, porque ela sempre tá num lugar com ele que parece que ela é uma espiã seguindo ele. Ao mesmo tempo que o inimigo, o sistema tem um grande inimigo, que é tanto os outros governos, que sempre estão tendo guerra contra, que ou é Lestásia ou é Eurásia. E que, adivinha, muda constantemente. Mas, ao mesmo tempo, o governo muda tudo e sempre fala, ó, estamos em guerra com a Eurásia. Ué, mas não era a Lestásia? Não, sempre foi a Eurásia. A gente sempre foi parceiro da Lestásia. Entendeu? E daí, ao mesmo tempo, tem um inimigo, que além disso, eu esqueci o nome do cara, mas é um cara que era o traidor do sistema, que tem o nome dele, que eu só esqueci, que é Gold alguma coisa. E todo dia tem os minutos do ódio, que é onde todo o governo, todo mundo do partido odeia um cara específico, joga coisa nele, sente raiva, vibra de ódio por ele passando problema, né? Uma representação dele passando tortura, passando problema. E é isso. E o cara vai vendo isso e tendo que fingir. Porque não é pra você ficar fazendo careta, não é pra você ficar com uma cara diferente do que o partido quer que você fique. E adivinha, você pode falar, pô, mas deve ter muita gente que fica assim. Não, não. A maioria tá tranquila. A maioria concorda. A maioria quer que o governo mude. A maioria fica feliz com o Novilíngua surgindo. Que crime ideia, face crime, duplo pensar, que são palavras dessa nova língua que tá sempre sendo mudada. Os caras com hino de, sei lá, liberdade é fraqueza, alguma coisa assim. E é basicamente essa porra do livro onde o cara ele vai entre. Eu tô, tipo, dando um grande resumo da introdução da ideia. Porque como eu não vou falar a história em si agora, eu vou deixar pro próximo episódio. É só pra instigar você, pra você entender o quão foda é essa porra. Caso você queira, pra semana que vem tá preparado. Normalmente eu odeio escutar audiobook. Tipo, raramente eu consigo achar uns que são bons mesmo. Tipo, do Homem Mais Rico da Babilônia, que eu achei que eu não sei se é uma IA dublando. Mas independente de quem seja, tem uma entonação muito boa. E tal, mesma coisa com Pai Rico, Pai Pobre. Esse 1984 é longo, tá? Mas graças a eu ficar fuçando por aí, eu achei o Júlio Lobo, o cara lá sobrevivencialismo, lá, lembra que eu já falei aqui na época que eu tava nessas de sobrevivências, caralho? Ele lendo esse livro. Então procura aí, 1984, Júlio Lobo, no YouTube. Você vai achar uma playlist com 10 episódios dele lendo. E é muito bom, porque ele lê muito bem, né? Até porque, porra, acho que ele era professor, se eu não me engano. Ele também é psicólogo, aí é foda. Não era professor o nome, mas enfim, foda-se. Ele sabe ler muito bem, a voz dele é boa, ele sabe da entonação, ele faz voz também dos personagens. Então, caso você queira aí, dá uma escutada pro próximo episódio.
Fico te aguardando aí, né? E dá opinião, o que você achou da hora do livro de hoje? Deu ler ali uma partezinha de um livro? Você acha que gostou, não gostou? O que você acha? Mas enfim, então é isso. Deixe sua opinião sobre o momento da hora da leitura. Se quiser dar uma olhada lá e escutar, 1984, enquanto tá indo pro trabalho, voltando do trabalho, que é o que eu tô fazendo. Ou sei lá, no momento que você tiver meio livre aí. Pelo menos, eu sei que tem uma parte do livro que eu não vou negar pra você, tá? Um amigo meu falou que o pai dele tava lendo e que tem uma parte que é muito chata. Eu não tinha certeza de qual parte que era, mas eu tive certeza absoluta. Que foi quando o Winston, ele acha um livro que foi aquele cara lá que é odiado, ele escreveu. E dele começa a ler, e lê pra caralho. Só que o foda é que é o cara explicando como que é o governo. Beleza, essa parte é legal. Se você tiver, tipo, prestando atenção nisso. Que é basicamente uma meta piada, né? Que é o cara falando sobre tudo que a gente viu até agora. Como que o governo funciona. Só que é muito longo. Eu escutando, ao mesmo tempo associei que tá, isso daí é as coisas que a gente tava vendo já, pois daí é meio que óbvio. Umas coisas, né? Algumas partes. Então quem dirá lendo? Se pá, eu desistisse lendo. Então essa parte é meio chatinha, mas dá pra... Se você querer ouvir, você consegue numa boa, tá? Então é isso, se quiser se preparar para o próximo episódio, sinta-se à vontade. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E é isso. Ótimo final de sábado para vocês, tá bom? É isso, até o próximo episódio e tchau!